Bom domingo para você que está aí em casa assistindo o canal Adventistas Rio. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta trimestral do ano de 2024. Vocês acreditam que já está chegando no final, gente? Olha, tem até árvore de Natal no nosso cenário, que incrível, né? Já separou caneta? O bloquinho de anotações está aí, está na mão? Então você está no lugar certo, tem muitas novidades. E hoje nós temos um público muito especial com a gente, que são os professores, os líderes lá da Missão Mineira Oeste. E a professora Josi Nunes tem um recadinho aí, boas-vindas especiais para esse pessoal. Josi, bom dia, seja bem-vinda! Bom dia, Pri! Nós aqui da Missão Mineira Oeste estamos felizes, é um privilégio participar dessa trimestral com vocês aí da Associação Rio de Janeiro. Sabemos que todo professor precisa se preparar para trabalhar com as novas gerações e também para preparar essas crianças para estarem um dia no céu. Que essa trimestral seja uma bênção na vida de todas nós. Josi, que bom ter você com a gente, ter seus líderes e seus professores, que realmente essa trimestral seja uma bênção para todos nós. Então, antes da gente começar falando sobre as nossas ofertas missionárias, eu vou convidar você que está aí, fecha seus olhos, vamos falar com Deus? Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença e nesse momento onde iremos nos preparar um pouco mais para lidar com as nossas crianças e os nossos adolescentes, pedimos que o seu Santo Espírito seja conosco. Nos ajude nesse momento a compreender e colocar em prática aqui na nossa igreja onde somos líderes. Nos dê a tua paz, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu quero compartilhar com você algumas novidades para onde vão as nossas ofertas missionárias, né? E aí a gente separou algumas curiosidades para vocês e eu quero mostrar, vai aparecer na tela de vocês aí esse PowerPoint, tá? A divisão que nós vamos atender é a divisão norte-americana. E alguns países compõem essa divisão. Então a gente tem as Bermudas, o Palau, os Estados Unidos, o Canadá. E aí você pode ver que aqui a gente tem, deixa eu ver se a produção consegue pegar aqui, ó. Deixa eu colocar meu pastorzinho para esse lado aqui. A bandeira dos Estados Unidos. Muito bem. Deixa eu voltar meu pastorzinho. Produção, me acompanha agora. E aqui a gente tem a bandeira do Canadá. Bonita, né? Diferente. Muito bacana, você pode usar também aí na sua igreja como um item de decoração, as cores, as estrelas da bandeira dos Estados Unidos, tem muita coisa bacana, ok? E aí nós temos os objetivos missionários. O que é que as nossas ofertas vão construir? São 3 objetivos específicos, tá? O primeiro é um centro de influência em Bethel, lá no Alasca. Gente, Alasca, é exatamente isso. Frio, neve, é exatamente para lá onde vai a nossa oferta, parte da nossa oferta, tá certo? O segundo objetivo missionário são as iniciativas para conferência, para essa sessão que vai acontecer na Associação Geral em 2025. É como se fosse, quando a gente traz para nossa realidade, né? Vai ser uma quadrienal da associação, é isso que acontece, é a eleição dos líderes. Lá a gente chama de quinquenal, acontece a cada 5 anos, com os líderes da Conferência Geral. Então, esses recursos vão ajudar também a preparar tudo isso que vai acontecer em 2025 lá na cidade de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, tá certo? E o terceiro objetivo missionário é um centro de vida urbana em Baltimore, lá nos Estados Unidos. Então, o plantio de igrejas ainda é muito importante lá. Então, os nossos recursos são necessários para que esses objetivos missionários sejam alcançados, tá certo? Então, vamos incentivar nossas crianças e os nossos adolescentes a contribuírem com as ofertas para que isso se torne uma realidade, tá bem? Então, aí a gente tem, como eu já mostrei para vocês, a bandeira do Canadá, tem uma folha, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, é bem interessante. Então, vamos lá, algumas curiosidades sobre o Canadá. Ele é um país muito extenso, tá? E é considerado o segundo maior do mundo, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados de dimensão. E ele é banhado por 3 oceanos e conta com mais de 240 milhões de hectares de floresta. Ufa, é muita floresta, não é, gente? Que coisa linda, deve ser um país muito lindo. Então, a gente pode explorar isso quando a gente for fazer a decoração lá na sala e na sua igreja, tá certo? Outra coisa linda, gente, eu estava pesquisando sobre a aurora boreal e lá no Canadá é um dos países onde se consegue observar a aurora boreal.
Então você tem uma imagem bem bonita e pode brincar com isso também no cenário aí da sua igreja, da sua sala, tá certo? E aí vem a curiosidade sobre a folha que a gente comentou, a folha que tá na bandeira do Canadá, tá? É de uma árvore canadense, óbvio, né? E ela se chama maple e ela é encontrada por todo o território do país e eles fazem um xarope. E esse xarope, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é nosso mel, vocês estão vendo? Lá eles usam o xarope extraído dessa folha para colocar em panquecas, waffles, enfim, em gostosuras. E essa folha ela é muito característica, né? Então é uma coisa que vocês podem explorar também. É uma cor bem bonita, então ela se chama maple. Alguns animais típicos lá do Canadá. Gente, eu amo os animais. Eu estava comentando aqui com a minha produção antes da gente estar gravando que eu amo os bichinhos. E aí a gente tem um castor e também tem ursos. E lá tem ursos de diferentes espécies, tamanhos. E vocês podem explorar isso aí. E aí chega a parte que a tia Pri mais gosta, né? Que é a parte da comidinha. E aí a gente tem os bagels. O que é o bagel? Nada mais é do que um pãozinho. Sabe o pãozinho francês que a gente come aqui no Brasil, o pãozinho de sal que a gente come todo dia pela manhã? Esse é o pãozinho que eles comem lá tradicionalmente pela manhã. E aí tem uma sobremesa bem deliciosa que vocês estão vendo aí na tela, que ela se chama Nanaimo Bars. Tem uma calda de chocolate por cima, um creme de baunilha e embaixo é como se fosse um brownie com nozes, castanhas. É bem gostoso e dá para fazer ali e mostrar para os meninos também numa outra ocasião, né? E aí a gente vem com a bandeira dos Estados Unidos e algumas curiosidades de lá. Então, o pico mais alto dos Estados Unidos, ele se chama Denali e é o monte mais alto desse país. E ele está localizado no Parque Nacional e Reserva Denali. E o monte está a mais de 6.000 metros acima do nível do mar. É bem alto mesmo. E esse monte é o terceiro pico mais proeminente do mundo, ficando atrás somente do Monte Everest e do Aconcagua. Então, é um símbolo importante dos Estados Unidos desse país, ok? O Alasca, e aí a gente vai falar um pouquinho, porque nossas ofertas vão para lá também, ele possui mais de 3 milhões de lagos. Você não ouviu errado, 3 milhões de lagos, é muita coisa, não é? Eu também achei quando eu pesquisei isso. Só que muitos deles não têm registros, tá certo? Mas você pode ver que imagem bonita, que você pode montar um cenário para fazer incentivo de presença, colocar foto das crianças, enfim, é lindo. E aí, no Alasca, existe uma forte cultura indígena. Então, vocês vão ver muito a casa, né, dos índios americanos, norte-americanos, é diferente do que a gente conhece no Brasil. Então, essa aí é uma imagem da casa deles e existem mais de 100 dialetos. Então, existe o inglês, mas os índios, né, e as pessoas lá daquela região do Alasca falam mais de 100 tipos de dialetos, é bem bacana. E aí você tem algumas imagens, é bem bonito, né? O cocar que eles usam é diferente, com cores, é bem lindo, eu achei bem interessante, algumas mantas bem coloridas. E aí a gente vem com os animais dessa região. A gente tem o alce, a gente tem o carneiro, tem a foca e existem muitos outros. E vocês podem utilizar também para alguns incentivos aí na classe de vocês, tá certo? E aí chega no que a gente gosta, né? Tia Pri, cadê as comidinhas? Vai mostrar? Poxa, que pena que a trimestral não é presencial, né? Mas tem comidinha aqui também, gente. Calma, vou mostrar para vocês. A gente tem o hambúrguer. E aí, claro que a gente não vai trazer nenhum alimento cárneo para dentro da igreja, mas você pode montar com eles um sanduíche. Então, vou pedir para a produção, mostra aqui o nosso sanduíche. A gente fez bandeirinha. Deixa eu até mostrar para vocês, gente, olha só. Isso aqui é palito de dente, tá? O palito de dente a gente imprimiu uma bandeirinha e colocou aqui no nosso sanduíche. O que tem no nosso sanduíche? Tem um pouquinho de requeijão, alface e tomate. E as crianças podem montar junto com vocês esse sanduíche, né? Vocês podem fazer um bife de soja, podem incrementar um pouco mais, tá certo? Mas a ideia é que eles possam experimentar. Vocês também podem ver aí na tela de vocês o que eles chamam, eles comem muito, de mac and cheese,
que nada mais é, gente, do que macarrão com queijo, tá? É um macarrãozinho diferente, ele parece uma conchinha, se você reparar bem aí o que está aparecendo a foto na sua tela, e aí ele tem queijo. Dizem que é muito gostoso, eu nunca comi, tá certo? E doce, tia Pri, o que é que tem? Olha, eles comem muito torta de maçã, deve ser uma delícia, eu amo maçã. E aí a gente tem os waffles, e aí a gente trouxe para vocês aqui, produção, agora, por favor, olha o que a gente vai fazer aqui, ó, um melzinho, fazendo uma propaganda da Superbom. Na nossa loja, a Port Store, você encontra esse mel. E aí, olha que delícia, gente, ó, a gente colocou aqui, ó, banana, uma frutinha deliciosa, e aí você joga o mel aqui. E aí a gente até deixou algumas sem, por quê? Nós temos crianças, né? Crianças atípicas, que não comem qualquer tipo de alimento, então a gente pode oferecer um waffle sem a banana, sem o mel, só para ele comer a massinha. E aí, para as crianças que não são atípicas, né? Você pode oferecer com a fruta, eles podem montar também, pode ser uma ideia bem bacana, tá bom? Tá todo mundo aqui dizendo que o cheiro está maravilhoso, então quando terminar aqui a nossa trimestral, com certeza nós vamos experimentar tudo isso, viu? Não fiquem com inveja, olha, não pode. Próxima trimestral a gente vai estar junto e aí vai ter comidinha para todo mundo. Bom, essas foram algumas dicas e curiosidades e eu quero mostrar para vocês aqui alguns materiais que vieram da Arte Cristã. Vocês sabem que a gente tem uma parceria com eles e alguns materiais interessantes para incentivo de presença e tudo mais. Esse aqui é um cercadinho, gente, a produção vai aproximar aqui, e tem as ovelhinhas. E essas ovelhinhas, cada criança pode colocar, isso a gente está falando para hall, jardim, tá certo? Eles podem colocar conforme vão chegando, pode ter o nomezinho deles, você pode colocar, é bem interessante. E aqui tem o pastor. E aí vocês podem perceber, como eu comentei no início, que a gente está com uma árvore de Natal. A árvore, você pode usar ela de várias formas. A gente está trazendo duas opções para vocês. Ela pode servir como incentivo de presença também, porque a criança chegou, a Ana Clara, e aí a gente tem o nomezinho da Ana Clara. Então, quando a Ana Clara chegar, você vai dar o nome na mão dela, e a Ana Clara vai vir na árvore e vai colocar o nome dela. Ana Clara. Muito bem. E aí, a gente tem quem mais que chegou à igreja? Você pode ir cantando até quem chegou à igreja aqui. Olha quem chegou à igreja, foi o Pedro. Pedro, Jesus ficou muito feliz que você chegou, vamos colocar seu nome lá na árvore. E aí o Pedro vem e coloca o nomezinho dele e você pode enfeitar a árvore dessa forma. Outra coisa muito interessante é a gente falar, e a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre o mutirão de Natal. E aí, nós fizemos o quê? Imprimimos algumas imagens de alimentos, né? Então, a gente tem macarrão, fubá, tem arroz, olha o arroz aqui, feijão, óleo, enfim. E aí, conforme as crianças forem levando os mantimentos para a igreja, forem deixando debaixo da árvore ou no lugar que você disser para eles depositarem esse alimento, ele vai pegar a foto. Então, o Pedro levou uma lata de óleo, então o Pedro vem com a imagem e coloca na árvore também. E imagina essa árvore, gente, cheia das imagens, isso vai demonstrar quanto mantimento essas crianças trouxeram e quantas famílias poderão ser ajudadas no Natal. Então, monte a sua árvore, não tem problema nenhum, mas com um objetivo específico. Né? Pode ser incentivo de presença e também para o mutirão de Natal, tá certo? Bom, aqui vocês podem perceber que a gente tem essa plaquinha também. E aí o trenozinho, olha que coisa mais linda. Deixa eu ver se a produção consegue pegar, porque é bem pequenininho, viu, gente? Deixa eu mostrar aqui. É um trenozinho. E aí pode ser incentivo de presença. Pode usar também com os juvenis para... quem decorou o verso, enfim, muitas opções. A gente tem também o presépio, aqui são os animais. Isso pode ser tanto um incentivo de presença, de participação, quanto o presente do final do ano, né? No final do trimestre você pode entregar para a criança, tá certo? Aqui nós temos a foto
E você pode enviar, você sabe disso, na Arte Cristã você envia a foto e pode ser o presentinho do Natal, a lembrancinha do trimestre, né? Porque Jesus é o nosso Cordeiro, aniversário de Jesus. Então, estamos lá no Natal com um presentinho para as crianças. Aqui nós temos os bonequinhos do Alasca, temos o menino e a menina. E aí uma série de coisas. Gente, olha que coisa mais lindinha, esse castor é feito de EVA. E aí aqui a madeirinha e as crianças podem ir colocando e também serve para recolher a oferta, tá certo? Aqui também, para recolher a oferta, nós temos o trenó missionário. Eu achei a coisinha mais linda, gente. Muito lindo, não é? E as crianças podem passar e recolher a oferta. E aqui os materiais que vocês já estão acostumados. Então, a gente tem ponteira de lápis e nós temos também as histórias das lições, tá certo? Eu vou mostrar para vocês mais um incentivo aqui com o trenó. Olha que coisa mais lindinha. Tem as peças aqui, tá, gente? E aí vocês vão adquirir na Arte Cristã. Mas a gente tem agora um sorteio. Tá feliz que tem sorteio? Muito bem! Então aqui a gente tem os nomes das igrejas e a gente vai sortear. Gente, não dá para sortear hambúrguer, não dá para sortear waffle, tá? Fica calmo, segura, daqui a pouquinho tá chegando a hora do almoço, tá bem? Você pode almoçar aí na sua casa. Então vamos lá. Esse aqui das ovelhinhas, vamos ver qual foi a igreja que ganhou? Que rufem os tambores, vamos lá? Cidade dos Meninos, parabéns! Cidade dos Meninos levou o cercadinho com as ovelhas. Então vamos ver essa aqui, a corrida, vamos ver quem foi que ganhou? Santana do Pilar, com os trenozinhos, muito bem, parabéns! Esse aqui a gente vai fazer, ó, tanto um incentivo de presença dos animaizinhos, quanto o presépiozinho, tá certo? Vamos ver qual foi a igreja? Três Rios, muito bem, Três Rios. Vamos fazer aqui o castor, que serve também para recolher a oferta. Eu vou fazer o castor e vou fazer junto essa ponteirinha de lápis, tá certo? Vou colocar até aqui dentro. Vamos ver qual foi a igreja que ganhou. Igreja de Botafogo, parabéns, muito bem. Então vamos lá, o trenó missionário que vai recolher as nossas ofertas aí para a divisão norte-americana. Jardim Nazareno, parabéns. Vamos lá? Agora a gente vai fazer a história bíblica, essa história aqui. Deixa eu mostrar aqui para a produção. Muito bem. Quem foi a igreja que ganhou? Olavo Bilac, parabéns! Agora o próximo incentivo com as crianças do Alasca, qual foi a igreja que ganhou? Piabetá! Tem gente aqui no estúdio feliz, viu? Que Piabetá ganhou, a Igreja do Coração, muito bem! Agora vamos lá, o que a gente vai sortear? A gente vai fazer um combo agora, tá? Vamos fazer assim, ó. Dois brindezinhos, vamos ver para onde vai. Duque de Caxias, Central Duque de Caxias, parabéns! E aí, finalizando o nosso sorteio, a gente vai fazer os bonequinhos, o menininho e a menininha vestidinhos de Alasca, com a roupinha típica, e também um presépio, tá certo? Um mini presépio. Vamos ver qual foi a igreja que vai ganhar. Madame Machado, parabéns! Olha, os brindes vão ficar guardadinhos aqui na associação, tá certo? A Sandrinha, nossa secretária, vai guardar. Só que você não pode demorar para buscar, tá certo? Se você demorar aí mais de 15 dias, a gente vai doar para outra igreja. Então, faz contato com a gente guarda para você, seu pastor pode pegar no concílio, tá certo? Gente, nesse momento, a gente vai receber uma pessoa muito especial, a doutora Wélida Dancini. Ela é doutora em psicologia e nós convidamos ela para falar para você, exatamente, para você que é líder, professor do Ministério da Criança. A gente quer cuidar um pouquinho de você agora. Você nos ajuda muito cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, então a gente quer cuidar de você.
Então, com vocês agora, a doutora Wélida Dancini. Seja muito bem-vinda, doutora Wélida. Que alegria poder estar com vocês aqui, professores, líderes do Ministério da Criança. Estou muito feliz de podermos passar alguns momentos juntos conversando sobre a saúde emocional do professor, do líder de Ministério da Criança. Porque quem cuida também precisa ser cuidado. E eu fiquei muito feliz quando a professora Priscila me convidou. É sempre muito bom falar para vocês e ainda mais quando eu percebi que o objetivo dela era levar cuidado, carinho, preocupação com a sua vida, levar cuidado para o seu coração, para as suas emoções. E a gente vai conversar então sobre isso, sobre as nossas emoções. Eu quero já começar te perguntando, como é que estão aí as suas emoções? Está sofrendo com ansiedade? Depressão está batendo aí em você ou na sua casa, na sua família? Como é que estão as suas emoções? Está conseguindo dormir direito? Cabeça acelerada, medo, tem gente que está aprisionado no meio. E a gente vai conversar então um pouquinho sobre isso. Bom, se você não me conhece, meu nome é Wélida Dancini, sou doutora em psicologia e tenho falado para muitas pessoas a respeito desse tema tão importante, tão atual, tão necessário, que é o tema da ansiedade e também da depressão, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, ansiedade. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo muito interessante. Eles tinham pesquisado ao redor do mundo como estavam os países em relação à ansiedade. E eles descobriram que o Brasil era o país, ainda é o país mais ansioso do mundo. Isso em 2019, antes da pandemia. 2020 vem a pandemia, aquele sofrimento emocional para todos nós. Muitas pessoas que não pegaram Covid se adoeceram emocionalmente porque todo mundo foi muito afetado. Medo de perder o emprego, medo de contrair o Covid, medo de morrer, muitas inseguranças, uma hora está tudo aberto, outra hora está tudo fechado, a gente não sabe mais viver dentro de casa com tantos conflitos que surgiram. Foram momentos muito desafiadores. Eu costumo dizer que a gente viveu duas pandemias simultaneamente, a do Covid e a pandemia emocional. A do Covid passou, pelo menos a gente torce, mas a emocional, infelizmente, essa não passou e a gente não tem previsão de quando é que as questões emocionais elas vão melhorar. E no centro de tudo isso, dessa pandemia emocional, está aí a ansiedade e a depressão. Mas, doutora, o que é ansiedade? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é ansiedade. Ansiedade é uma emoção. Do mesmo jeito que a gente tem outras emoções como tristeza, sim, tá certo? Tristeza, alegria, medo, raiva, a gente também sente ansiedade. Se a ansiedade é uma emoção, isso significa que a ansiedade é um fenômeno universal, ou seja, vai ser vivenciado por todas as pessoas, todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento da vida. O grande detalhe é que existem dois tipos de ansiedade e a gente precisa entender essa diferença para que a gente saiba lidar melhor com a nossa vida emocional. Um tipo é a ansiedade estado e a outra é a ansiedade traço. A ansiedade estado é que a gente pode chamar de ansiedade do bem, ansiedade normal. E ela acontece mais ou menos assim. Todas as vezes que você estiver diante de um evento desafiador, como por exemplo, o nascimento do seu filho, consegue lembrar esse momento, a véspera do nascimento do seu filho? Que emoção você sentia no dia anterior do nascimento do seu filho? Você sentia alegria, sentia medo, mas você também sentia ansiedade. Nas vésperas de uma prova, de um concurso que você ia fazer, de um evento do Ministério da Criança importante que você estava organizando, você sentia ansiedade, você sente ansiedade. Percebe? Normal e esperado até que a gente sinta isso. Antes do casamento, antes de uma entrevista de emprego, enfim.
Uma característica que marca muito essa ansiedade estado, que é a ansiedade normal ou ansiedade do bem, é o seguinte: imagina você está às vésperas do nascimento do seu filho. Você vivendo antes do nascimento, os dias anteriores ao nascimento, você olha para esse momento e você vai sentir ansiedade. Aí chega o dia do nascimento do seu filho. Você passa por esse dia e esse dia então ficou para trás. Percebe que no dia seguinte ao nascimento do seu filho, faz sentido você continuar sentindo ansiedade? Não. Por quê? Porque o filho já nasceu. Então, essa é uma característica da ansiedade normal. Ela vai acontecer antes do evento que está te gerando ansiedade, mas o evento é um evento real e quando ele passa, a ansiedade também passa. A ansiedade traço, que é a ansiedade patológica, ela tem algumas características bem diferentes. Uma característica: não tem um evento por acontecer, mas a sua mente carregada de pensamentos de negatividade, porque a ansiedade, ela envia pensamentos, a gente chama na psicologia de pensamentos intrusivos ou pensamentos disfuncionais automáticos. Automáticos por quê? Porque você não precisa convidar esse pensamento, ele vem sem ser chamado, é aquele pensamento penetra mesmo. E disfuncional porque ele não é funcional, é um pensamento errado. Então a ansiedade, e aí já fica essa dica, existem os seus pensamentos e quem sofre de transtornos de ansiedade tem a mente invadida por pensamentos disfuncionais, que são os pensamentos da ansiedade. Os pensamentos da ansiedade patológica são pensamentos que ele tem uma característica. Por exemplo, ele sempre começa com "e se?". E se eu fizer o programa e não der certo? E se as crianças não vierem? E se os pais não apoiarem? E se a gente não tiver dinheiro? E sempre depois desse "e se", sempre vem uma construção de algo relacionado ao futuro, mas com um perfil. São pensamentos de negatividade, pensamentos pessimistas, derrotistas, de forma catastrofizada. Isso significa que o pensamento da ansiedade é um pensamento que vai disparar em você uma outra emoção, que ela fica no centro da ansiedade, que é a emoção medo. A sua mente, quando ela está com transtorno, quando você está sofrendo de transtorno de ansiedade, você vai ter uma mente carregada de pensamentos de negatividade. Você olha para os acontecimentos do futuro e você não consegue perceber coisas boas. É sempre aquele medo, aquela tensão de algo ruim que vai acontecer. Você olha para as coisas que você precisa fazer e a sua sensação, o pensamento imediato que vem é algo ruim, é uma negatividade, é uma preocupação e isso te gera um estado de alerta. E você começa, então, o seu corpo começa a reagir, mandando sintomas físicos, sintomas cognitivos, emocionais e comportamentais. Seu coração começa a disparar, a respiração fica mais complicada, parece que tem alguma coisa te sufocando, um nó na garganta, o estômago fica ruim, algumas pessoas vão comer demais, outras não conseguem comer, algumas vão dormir demais, outras não conseguem dormir, porque a mente está acelerada, cheia de pensamentos, olhando para o futuro com uma perspectiva de que algo muito ruim vai acontecer, de que não vai dar certo. Você olha para você e você se sente incapaz de lidar com esse acontecimento desafiador. Os estudos mostram que dessa previsão de negatividade do que pode acontecer, 98% das vezes nunca acontece. E você fica sofrendo desnecessariamente, porque você se prepara para algo que nunca acontece ou que raramente acontece. E isso gera um gasto de energia, porque a ansiedade ela tem um objetivo. O objetivo final da ansiedade é paralisar a sua vida, é te colocar preso dentro de casa,
preso numa prisão pautada em medo. Mas não é qualquer medo, é um medo imaginário, porque a sua mente te coloca a olhar para o futuro e imaginar coisas ruins que possam acontecer. E essa preocupação de que esse pensamento de negatividade, de algo ruim que possa acontecer, coloca você hoje no estado de sofrimento tamanho que você entra num processo de paralisia, no sentido de que você começa a ter medo de fazer coisas, ter medo de ir para frente e falar, ter medo de liderar as pessoas, ter medo de sair de casa. E você que só tem uma vida, porque todos nós só temos uma vida, você começa a se ver muitas vezes com a sua única vida paralisada. Paralisada na modalidade medo, paralisada na modalidade ansiedade, e você deixa de viver a sua vida, a sua única vida, porque você está acorrentada no medo. Essa é a ansiedade patológica. E eu já quero te dizer que você precisa entender que você não pode olhar para esse cenário se você sofre com transtorno de ansiedade ou se de repente alguém na sua casa ou próximo a você está sofrendo com transtorno de ansiedade. Entenda que você precisa buscar ajuda. Você precisa fazer algo para se libertar, porque a sua vida é importante. A sua vida importa. E você não pode não pode permitir, não pode continuar vendo a sua única vida passar e você continuar paralisado, aniquilado pela ansiedade, pelo medo que está te dominando, e você já não consegue mais nem dormir, a mente acelerada, você já não consegue sair de casa, porque esse medo imaginário, medo de algo que não existe, está te aprisionando. E isso não é justo com você. Nas minhas redes sociais eu trabalho muito, basicamente eu trabalho apenas o tema da ansiedade. E muitas pessoas me mandam mensagens lá no meu Instagram e compartilham as situações que elas estão vivendo. E geralmente eu pergunto assim, ok, o seu caso está te gerando bastante sofrimento, mas o que você tem feito? Que tipo de tratamento você tem feito para se libertar da ansiedade? A maioria das pessoas me respondem nada. E você? O que você tem feito para se libertar da ansiedade? Se você tem feito nada, me responda uma coisa. Nada muda o quê? Nada. Nada transforma o quê? Nada resolve o quê? Nada cura o quê? Percebe que nada, que fazer nada, não serve para nada? Então você precisa entender que você precisa entrar em movimento. Você precisa entrar num processo de ser um fazedor. Porque se você não faz nada, isso não vai te gerar cura nas suas emoções. Para que você possa se libertar disso, você precisa começar a entrar em ação, buscar ajuda profissional, fazer atividade física, cuidar da sua alimentação, cuidar daquilo que você vê e uma série de outros elementos, mas você precisa entender que você precisa entrar em ação. Uma das outras prisões emocionais da atualidade é a depressão. Existem muitos elementos da depressão que eu poderia falar para você, mas eu quero trazer um aspecto que ela tem uma relação muito próxima com a ansiedade. Na depressão, existe o elemento da negatividade. Lembra que eu falei da ansiedade, que tem você olhar para esse futuro, para o seu futuro e perceber ele com um perfil de negatividade, pensamentos negativos em relação ao futuro. Na depressão, esse elemento também aparece, só que em relação ao passado.
A pessoa com transtornos de depressão, ela olha para o seu passado e ela tem dificuldade de encontrar coisas boas que aconteceram ao longo da vida dela. Ela olha e como que se tivesse um filtro em que ela vê coisas negativas, pessimistas, derrotistas, e ela tem a sensação de que não adianta ela tentar fazer nada porque não vai conseguir mudar. E esse sofrimento que ela carrega, a sensação de que para sempre isso vai estar acontecendo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até em 2030, a depressão vai ser a doença mais comum. Portanto, a gente precisa sim parar e olhar para isso, porque ainda existem muitos mitos, muitas crenças absurdas a respeito das doenças, dos transtornos emocionais. E muitas vezes, porque carregamos esses mitos a respeito do adoecimento mental, a gente continua preso às nossas dores emocionais. E me diz uma coisa, o que dói mais? Uma dor física ou uma dor emocional? A dor emocional dói muito mais. O que acontece, essa linha que eu falei para você, que liga tanto a depressão quanto a ansiedade? Eu gosto muito de pensar aí no exemplo do filtro. Quando você coloca a água no filtro, ele vai passar aí pelo sistema de filtragem e a nossa expectativa é que ele deixe para o lado de cima todas as impurezas e a água que escorre ali pelo sistema de filtragem seja água purificada, água boa, água limpa. Quando a nossa mente está adoecida, é como se a gente vivesse esse filtro, a realidade desse filtro, só que de forma invertida. É como se o filtro ele retirasse os aspectos otimistas, positivistas do nosso campo de visão e a nossa mente se conectasse apenas a questões de negatividade. O ansioso olha para o futuro e vê um futuro de negatividade. O depressivo olha para o passado e vê na sua história apenas questões de negatividade, de tristeza, de sofrimento. E ambos carregam essa questão de uma mente cercada, entupida de pensamentos de negatividade. E eu gosto muito de sinalizar isso. Eu poderia falar muitas coisas sobre as doenças, mas eu escolhi essa, porque no centro de uma mente adoecida, presta atenção nisso que eu vou te falar, no centro de uma mente adoecida existe uma mente carregada de negatividade. E muitas vezes nós treinamos a nossa mente para desenvolvermos, para alimentarmos pensamentos de negatividade. Muitas vezes treinamos a nossa mente na reclamação. Conhece alguém que é especialista em reclamar? Aquela pessoa que qualquer situação, aí ela ainda fala assim, não, é porque eu sou sincera. Será que é porque é sincero ou porque é uma pessoa que está acostumada a reclamar? Que está acostumada a ver o lado negativo? E nos eventos, nas questões gerais, digamos, foi para uma trimestral. Aí alguém chega e fala assim, nossa amiga, você foi para a trimestral? E aí, como é que foi? Conta aí. Não, foi muito legal, gostei da decoração, gostei dos materiais que foram apresentados, mas... Porque a pessoa que tem uma mente de negatividade sempre tem um mas, porque a mente dela é como que um filtro em que ela colocasse esse filtro diante dela e tivesse a capacidade de estar buscando coisas ruins, coisas negativas, coisas para reclamar. Como é a sua mente? Você é uma pessoa otimista que procura olhar nas diversas situações, nos acontecimentos, nas oportunidades, aspectos otimistas, até mesmo para elogiar, para se alegrar? Ou será que você é uma pessoa que carrega uma negatividade, que está sempre reclamando, falando de coisas ruins, preocupada com o que pode não dar certo? Não, mas é porque eu preciso me prevenir, porque eu não posso ser pego de surpresa. Eu tenho que ter sempre um plano B, porque se o plano A falhar, eu já sei o que eu vou fazer.
Meu amor, você está treinando a sua mente para esperar o pior. E essa negatividade vai entrando dentro de você. E tem um pesquisador, Dr. Eric Kandel, ele fez um estudo, ele até ganhou um prêmio Nobel recente, e ele traz algo que me impactou muito quando eu li o estudo dele, que ele diz que um pensamento de negatividade, quando é alimentado ao longo do tempo, isso é tão forte que pouco a pouco esse pensamento de negatividade vai entrando nas suas células e muda até o seu código genético. Olha como isso é forte! Você já parou para pensar nisso? O seu DNA, o seu código genético pode ser alterado através dos seus pensamentos de negatividade. Como está a sua mente? O que você tem feito? E eu gosto muito dessa palavra aí, accountability emocional, que fala sobre autorresponsabilidade. Que você precisa entender que é você que precisa cuidar de você. Você precisa se priorizar, entender que ter saúde mental, ter uma mente saudável que vai te impulsionar para ter os resultados extraordinários que você gostaria e que você merece. Uma mente saudável que vai te libertar, te prevenir dos adoecimentos, mas que vai te impulsionar para viver o propósito de Deus para a sua vida. Isso é sua responsabilidade. Meu amor, para de esperar pelo outro. Ai, se alguém me ajudar, se alguém fizesse isso, para de esperar pelo outro. O outro não tem obrigação. É claro que se o outro nos ajuda, maravilha, mas nem sempre a gente vai ter o outro para estar nos dando suporte. Alguém que venha e fala assim, olha, vamos, eu vou te ajudar a fazer atividade física, você precisa fazer atividade física para ter um corpo mais saudável, para ter uma mente mais saudável, eu vou com você, vou todo dia passar aqui, vou te levar para a academia. Que maravilha se isso acontecesse, mas vamos conversar, vamos falar a real? Quantas vezes isso acontece? Para de esperar pelo outro. Entenda que a sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, é seu privilégio desenvolver saúde emocional para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Como que eu faço para ter uma vida emocional saudável? A Bíblia traz um segredo divino. E lá em Provérbios 23:7 tem um texto maravilhoso que diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Olha que texto poderoso. Da maneira como você pensa, assim você é. E me diz uma coisa, como você tem pensado? Quando você olha para você, o que você tem pensado? Você tem cuidado de você? Você tem se amado? Você tem acreditado no seu potencial? Você tem reforçado isso? Você tem se valorizado? Ou será que a sua mente adoecida olha para você e se vê uma pessoa insegura, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não é digna de receber amor, uma pessoa aprisionada nas feridas emocionais que muitas vezes carregamos de situações que aconteceram lá no passado? Pessoas que erraram com você e você continua preso a essa pessoa, a essa situação, a essa ferida. Pessoas que já humilharam você, pessoas que não acreditaram em você, pessoas que foram injustas com você, ingratas, pessoas que te traumatizaram, pessoas que te fizeram muito mal, que já passaram pelo seu caminho e que te feriram, e talvez você continue presa a essa situação. Está na hora de você dizer: chega. Chega de ficar presa às minhas feridas do passado. Chega de ficar me olhando a partir das falas mais difíceis, mais duras que eu ouvi lá na minha história de vida. Muitos de nós ouvimos ao longo da vida: ai, você é muito desorganizada. Tudo que você começa, você não termina. Que menina porca, olha que quarto mais bagunçado, ninguém vai querer casar com você.
E às vezes, ao longo da nossa vida, a gente ouviu coisas muito difíceis. E se é duro, se machuca ouvir as pessoas duvidando da gente, as pessoas falando mal da gente, as pessoas nos humilhando, se já é difícil quando alguém faz isso com a gente, vem cá, me diz uma coisa. O que acontece quando você, então, passa a dizer para você essas frases tão difíceis que você ouviu ao longo da sua vida? Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, eu queria tanto, sei lá, fazer atividade física, já me matriculei na academia 500 mil vezes, mas sempre que eu começo eu não termino. E você passa a reproduzir essas frases, essas falas que te feriram e você fica alimentando dessa forma as suas feridas emocionais. Qual é a visão que você tem de você? Porque da maneira como você pensa, assim você é. Isso mostra o quanto a gente precisa trabalhar a nossa mente para que a nossa mente, os nossos pensamentos sejam saudáveis, sejam otimistas e sejam alinhados ao projeto de Deus e à visão de Deus para a nossa vida. Eu não sei o que aconteceu na sua história de vida, eu não sei o que as pessoas falaram sobre você. Eu sei que o que Deus diz sobre você. E quando você vai lá em Isaías, você vê Deus falando assim, visto que você é precioso aos meus olhos, e você é digno de honra, e porque eu te amo, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, não tenha medo. E no centro da ansiedade, o que tem? Medo. E Deus está falando para você, não precisa ter medo, porque eu te amo, eu cuido de você. Percebe que Deus traz uma perspectiva de otimismo para uma mente cuja ansiedade, cuja depressão traz uma perspectiva de negatividade. Isso mostra que numa mente adoecida existem pensamentos adoecidos. E se você quer se libertar, você precisa entender que você precisa trabalhar os seus pensamentos. Não é apenas sobre sintomas. Os sintomas, eles são ali só o que está aparecendo. Você precisa ir lá, cavar fundo, para encontrar onde que está o problema central. E você vai observar que no centro dos seus adoecimentos emocionais existe uma história de vida de sofrimento. Existe uma história com feridas emocionais que, embora o tempo tenha passado, mas possivelmente essas feridas ainda estão abertas e ainda estão sangrando. E você precisa se curar por você, porque você merece, porque você precisa e porque você merece. E a gente se cura quando a gente vai ressignificando o nosso passado, entendendo que alguém machucou a gente, que alguém não acreditou na gente, que alguém feriu a gente, mas que a gente vai decidir se tornar emocionalmente livre. Sair desse lugar de sofrimento e assumir um lugar de cura, de sermos curados, porque pessoas curadas curam. E Deus te chamou para curar crianças, para curar adolescentes, mas para você curar o outro, você precisa se curar, porque pessoas adoecidas adoecem, pessoas traumatizadas traumatizam, pessoas feridas ferem, mas pessoas saradas saram, pessoas curadas curam. E é por isso que você precisa entender a necessidade e a urgência de você buscar cura para sua mente. Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, ela diz: os pensamentos precisam ser educados. A gente precisa entender que nós podemos assumir a nossa mente e trabalhar ela de tal forma que a gente acostume a nossa mente, eduque a nossa mente a ter pensamentos saudáveis. Que tipo de pensamentos? Como que eu vou educar a minha mente para que ela tenha pensamentos saudáveis? Filipenses 4:8 te traz a resposta. É um texto bíblico maravilhoso. Lá você vai ver o apóstolo dizendo: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é saudável, se há algum louvor, nisto pensai.
Se você pegar todas essas características, abre aí a sua Bíblia, vai lá no texto e leia e preste atenção em cada característica que o apóstolo coloca ali. Se você pegar cada uma dessas características e você quiser traduzir em uma única palavra, a palavra seria otimismo. A Bíblia nos ensina no que a gente vai pensar, ela nos ensina que a gente precisa desenvolver, educar a nossa mente para termos uma mente de otimismo. E Ellen White ainda diz, há um fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos não nos vêm naturalmente, temos de lutar por eles. E é por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Porque Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. A ansiedade, a depressão chega e quer roubar essa vida de você. E você precisa entender que você merece viver toda essa plenitude que Jesus veio entregar para você. Agora, para a gente finalizar, eu quero te convidar a fazer um teste. Um teste que a gente vai avaliar como é que está a sua saúde emocional. Você vai receber aí o gabarito e você vai então perceber aí, a gente vai responder a cada uma dessas questões para que você tenha ao final uma avaliação. Não é um diagnóstico, tá? Vou deixar bem claro, não vou te dar um diagnóstico com esse teste, dizendo você tem depressão, você tem ansiedade, você tem isso, tem aquilo. Mas é uma sondagem para você avaliar, será que está na hora de eu buscar ajuda profissional? Será que eu estou bem e estou conseguindo levar a minha vida emocional ou será que eu estou precisando de ajuda profissional? Então pega aí o seu gabarito e a gente vai então começar a responder essas perguntas. Como que você vai fazer? Aí no gabarito você tem a opção de 0 até 4. Então 0 é se para essa situação, se isso não tem peso aí para você, não acontece com você. E o 4 é se isso acontece sempre, se isso acontece extremamente. Então você vai medir aí, como se fosse uma régua, de 0 a 4, o quanto isso tem acontecido com você aí nas últimas semanas. Pronto? Vamos lá? Então pega aí o seu gabarito e a caneta e vamos lá. Primeira pergunta. Com que frequência você se sente triste ou deprimido sem motivo aparente? Analisa aí, verifica e coloca aí de 0 a 4 como é que você se encaixa. Pergunta número 2. Com que frequência você perde o interesse em atividades que antes lhe davam prazer? Número 2, essa daí. Número 3. Com que frequência você se sente cansado ou sem energia, mesmo após uma boa noite de sono? Está dormindo e consegue acordar bem ou está acordando sem energia? Número 4. Com que frequência você tem dificuldade para se concentrar em suas tarefas diárias? Está com dificuldade de concentração? Não? Está bem nisso? Avalie aí. 5. Com que frequência você percebe mudanças significativas no seu apetite? Estou comendo demais ou de repente não estou conseguindo comer. Está tendo alterações isso daí? Avalie aí. Número 6. Com que frequência você se sente inútil ou sem valor? Avalia. Número 7. Com que frequência você tem dificuldade para adormecer ou manter o sono? Como é que está seu sono aí? Está bem ou está com dificuldades aí para dormir? 8. Com que frequência você tem pensamentos negativos sobre você mesmo ou sobre o seu futuro? 9. Com que frequência você se sente irritado ou facilmente frustrado? 10. Com que frequência você se preocupa excessivamente com situações cotidianas? Está preocupado? A mente está sempre preocupada?
11. Com que frequência você sente que não há esperança para o futuro? Você olha para frente e acha que lá no futuro você vai continuar sofrendo do jeito que você está hoje. 12. Com que frequência você tem dificuldade em relaxar ou se sentir calmo? Está sempre estressado, sempre na tensão? 13. Com que frequência você sente medo ou pavor sem motivo aparente? 14. Com que frequência você sente seu coração bater rápido, mais rápido e de forma irregular? Como é que é isso? Seu coração está disparando? 15. Com que frequência você transpira excessivamente, mesmo em situações não estressantes? 16. Com que frequência você sente tremores ou agitação no corpo? 17. Com que frequência você sente uma sensação de aperto ou desconforto no peito? 18. Com que frequência você tem dificuldade em tomar decisões, mesmo as mais simples? Estamos acabando, faltam 2. 19. Com que frequência você evita situações sociais por medo de sair ou por ansiedade? Você tem dificuldade de sair de casa, começa a sentir medo, quer ficar em casa. Isso tem acontecido? E a última, com que frequência você tem pensamentos de autolesão ou suicídio? Ok? Como que você vai fazer? Você vai agora somar cada resposta que você deu, tem um número aí, você vai somar esses números e você vai ter então o resultado. Se ficou entre 0 e 20 pontos, você tem baixo risco de ansiedade ou depressão. Se ficou entre 21 e 40 pontos, você está aí com um risco moderado de ansiedade e depressão. É bom você buscar ajuda profissional para fazer um diagnóstico, para ver se você está com alguma situação nessa direção. Agora, se deu mais de 41 pontos, aí, meu amor, você está com alto risco de ansiedade e depressão. Busque ajuda profissional. E para finalizar, eu quero falar exatamente sobre isso. A gente ainda tem muita dificuldade, muitos preconceitos sobre buscar ajuda profissional. Muita gente ainda acredita, é um absurdo, mas muita gente ainda acredita que ansiedade, que depressão é falta de Deus, falta de fé, falta de oração, falta de Bíblia. Gente, problema físico é problema físico, problema emocional é problema emocional, problema espiritual é problema espiritual. Agora me diz uma coisa, se você quebrar a sua perna, se você tiver uma fratura exposta na sua perna, o que você vai fazer? Você vai procurar um ortopedista, não é? Ou você vai fazer 40 madrugadas de oração? Você até pode e deve fazer 40 madrugadas de oração. Deus tem poder para curar sua perna quebrada? Claro, porque Ele tem poder para fazer tudo. Mas você vai buscar um médico, não é assim? Se você tiver com a unha do dedão do pé encravada, o que você vai fazer? Jejum? Você pode e deve fazer jejum. Mas você vai buscar uma podóloga para desencravar. E é pecado você buscar um ortopedista para te ajudar na sua perna quebrada? Não. É pecado você procurar uma podóloga para tratar a sua unha encravada? Também não. É pecado procurar um dentista para cuidar do seu dente que está com problema? Também não. Por que é pecado procurar ajuda profissional quando a minha mente está adoecida? Pensa uma coisa comigo. Deus, Ele se comunica com você a partir de qual órgão do seu corpo? Não é da mente?
Não é através da mente que eu tenho conexão com Deus, que o Espírito Santo trabalha na minha mente, me moldando, me transformando, me direcionando. Não é a mente que é o meu canal principal de comunicação com Deus, com o Espírito Santo. Agora a gente cuida melhor da unha, do dedão do pé, do que da mente, que é meu canal de comunicação com Deus. Qual é o sentido disso? Deus não se comunica com você através do dedão do pé, mas você muitas vezes está cuidando melhor do dedão, da unha do dedão do pé, do que da sua mente, que é onde você vai receber as orientações, é onde o seu caráter, a sua vida vai ser transformada através da sua mente, em conexão com a mente do Espírito Santo. Percebe que cuidar da mente não é só para quem está adoecido emocionalmente ou mentalmente, é para todos nós. Porque quanto mais limpa estiver a minha mente, quanto mais saudável estiver a minha mente, maior e melhor vai ser a minha conexão com o Espírito Santo. Mais eu vou conseguir ter clareza para receber as mensagens, as orientações do Espírito Santo. Então, cuidar da mente é para quem está adoecido, mas é para todos nós. E cuidar da mente não é falta de fé, é exatamente por ter fé que o Espírito Santo vai se comunicar comigo que eu vou cuidar da minha mente. Não é falta de espiritualidade, é porque eu quero mais espiritualidade, que eu cuido da minha mente para eu ter esse canal de comunicação bastante amplo, bastante em muita liberdade, para que o Espírito Santo possa ser derramado de forma plena na minha vida e eu possa assim me tornar a pessoa que Deus sonha que eu seja. Quero finalizar deixando um grande abraço para você, dizendo que foi um privilégio ter tido esse momento aqui com você e te estimulando a cuidar melhor da sua mente. Não brinque com a depressão. Não brinque com as doenças emocionais. Busque ajuda. Porque Deus deixou dentro de nós tudo aquilo que a gente precisa para estar saudável. E quando a gente potencializa o cuidado do nosso corpo, a gente está melhor preparado para receber a nossa maior e mais urgente necessidade, que é o batismo do Espírito Santo, nos transformando na pessoa que Deus sonha que eu e que você seja. Que Ele possa te abençoar e fazer de você um poderoso instrumento nas mãos dEle para fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na vida de crianças, adolescentes e pais que Deus colocou para que você possa pastorear. Que Ele te abençoe para isso. Um grande abraço. Doutora Wélida Dancini, muito obrigada. As palavras confortam o nosso coração e nos ajudam. Então, muito obrigada mais uma vez, em nome dos nossos líderes, dos nossos professores da Escola Sabatina Infantil aqui da Associação Rio de Janeiro. O meu abraço a você, viu? Muito obrigada. Bom, agora nós vamos para as datas especiais do nosso último trimestre, tá certo? Então, quais são os últimos 3 meses do ano? Vamos lá, gente, outubro, novembro e dezembro. E aí nós temos ocasiões importantes, datas especiais. E a primeira delas é dia 12 de outubro. É o dia das crianças, eu sei, mas é o dia também do lançamento do mutirão de Natal. Pode acontecer na sua igreja nesse dia ou você pode escolher um outro momento. Importante, gente, líderes do Ministério do Adolescente, tá aí? Tá ligadinho comigo? Presta atenção. Esse é um momento muito bacana para a gente continuar cumprindo os nossos desafios. Vocês se lembram dos 24 novos desafios que a gente lançou no início do ano? Leva a galera para arrecadar alimento e aí a gente vai deixar aquela nossa árvore muito cheia e vai poder fazer muitas famílias felizes aí no final do ano, tá certo? No dia 15 de outubro é dia do professor, então você que é líder do Ministério da Criança, me ajuda lá com os alunos, fala com eles, olha, escreve uma cartinha para o teu professor, pode fazer um de jejum especial na igreja para esse professor, ele vai se sentir muito amado. Compra aí um mimo, um presentinho, mas não deixa passar em branco não, teu professor é muito importante aí para você, tá certo?
Bom, no dia 19 de outubro nós temos o dia do pastor. Gente, por favor, né? Não vai deixar passar em branco também o dia do pastor. Coloca as crianças para escrever cartinha. Eu vou dizer porque eu tenho conhecimento de causa, vamos dizer assim. O pastor ama receber bilhetinho, recadinho das crianças, dos adolescentes. E é muito importante, se esse pastor realmente faz parte, tá aí no Ministério da Criança, no Ministério do Adolescente, circula entre vocês, participa dos programas, faz esse carinho, tá bom? Faz a cartinha, envia para ele que ele vai amar, eu tenho certeza disso. Dia 26 de outubro é o nosso dia de celebrar. Celebrar o que, Priscila? Finalizando o projeto Descobrindo Novos Talentos. Lembra que a gente começou no início do ano e a gente falou, entregamos os certificados. Priscila, não recebi o certificado, não tem problema, vai fazer contato comigo ou com a Sandra e a gente vai disponibilizar para chegar aí para você na sua igreja, tá certo? E aí no dia 26, vai aproveitar para fazer nessa grande celebração, comemora o dia da criança, comemora se você não teve oportunidade o dia do adolescente, e aí faz esse programa bem bacana mostrando para a igreja o que as crianças aprenderam, o que os adolescentes se desenvolveram durante esse ano de 2024, tá certo? Lembrando, nós colocamos lá no nosso grupo aquele Google Forms para vocês preencherem e as 50 primeiras igrejas que alcançaram aí os 80% das crianças ou adolescentes participando do projeto vão receber, tá ligadinho aí? Tá ligadinho comigo aqui? Exatamente, aquela caixa de açaí de 10 litros, a gente vai enviar o valor aí para sua igreja, tá bom? Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Atenção, Ministério do Adolescente! Nosso Adole Rio vai acontecer quando? Dia 2 de novembro, lá em Petrópolis, no nosso colégio, no IPAI, carinhosamente chamado de IPAI, não é? E a gente tem com a gente já confirmada a presença o Grupo Margem Norte. Então não perde essa oportunidade, ainda dá tempo de fazer a inscrição, vai aparecer aí na sua tela a imagem, né, da nossa divulgação e tem um QR Code onde você pode ler, vai levar você direto para a inscrição, não perde tempo, Margem Norte com a gente, tá certo? Muito bem. Dia 24 de novembro, nós vamos ter um treinamento de Caleb. Vamos nos unir ao Ministério Jovem, tá certo? Então, Ministério da Criança, Ministério do Adolescente e Ministério Jovem. Nesse treinamento de Caleb, a gente vai falar sobre a Escola Cristã de Férias de 2025, que é uma novidade, é um novo tema que a gente vai apresentar, tá certo? Vocês estão vendo aí na tela as 7 cores da promessa. Nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus nos deixou. E o arco-íris é um símbolo da aliança que Deus fez conosco. Então, não se preocupe, não tenha medo, vai ser uma bênção e eu espero vocês. A gente ainda vai enviar a questão de uma inscrição, só para a gente ter noção da quantidade de público, mas vai ser muito importante que você esteja conosco lá e seus líderes, se você quiser fazer a Escola Cristã de Férias aí na sua igreja em janeiro, tá bem? Em dezembro, você está preparado? O ano não acabou. Respira comigo assim, ó. Vamos dar aquele gás no final do ano? Então, tá preparado para os elos. O que é o elo, Priscila? É o encontro de líderes e oficiais que acontece. Então, se você vai acontecer aí as comissões de nomeações para os cargos de liderança na igreja agora nesse último trimestre, se você for reeleito ou estiver na função por 2 anos, enfim, a gente tem um encontro marcado, tá certo? Região Serrana, dia 7 de dezembro, regiões Guanabara e Leopoldina, 14 de dezembro, e regiões Caxiense, 1 e 2, porque agora a gente dividiu, né? No dia 15 de dezembro. Acalmem os corações aí, a galera da Associação Rio de Janeiro. Esse recadinho agora não é muito para as líderes e os professores da Missão Mineira Oeste, mas para o pessoal da Rio de Janeiro. A gente vai enviar nos nossos grupos informações, horário, local, tudo certinho para você estar com a gente, mas é de extrema importância, porque nesse treinamento a gente passa todas as novidades que vão acontecer em 2025, apresenta os materiais, enfim, você não pode ficar de fora, tá certo? Se porventura você deixar a liderança nesse período, por favor, oriente ao próximo líder que vá no treinamento com a gente, tá bem?
E lá no Elo, vocês estão se perguntando, Priscila, a nossa formatura e a última trimestral. No Elo, isso vai acontecer. Então, lá no Elo, a gente vai ter a nossa última trimestral e também a formatura dos cursos de liderança, tanto o Ministério da Criança quanto o Ministério do Adolescente, tá certo? A gente vai enviar informações aí no nosso grupo do curso, de todos os níveis para orientar vocês certinho, mas a gente tem esse encontro marcado na formatura nos Elos, tá bem? Cada região a gente vai ter a sua formatura, combinado? Dia 21 de dezembro, a gente já está chegando ali no finalzinho. Preparem uma cantata de Natal especial. Nesse momento, os adolescentes, alguns são mais tímidos, não gostam de aparecer. Vamos colocar os adolescentes para trabalhar nos bastidores, na organização, ajudando os líderes do Ministério da Criança, organizando as crianças, enfim, montando figurino para as crianças cantarem. E se eles forem mais desinibidos, coloca lá na frente também para cantar, que vai ser lindo. Façam um grande coral. Unam forças aí, crianças e adolescentes, e eu tenho certeza que vai ser um momento especial e único aí na sua igreja nesse final de ano, tá certo? E não se esqueçam, nós temos a promoção de classe. O que que é? Passar de uma classe para outra. A criança fez aniversário, geralmente a gente faz isso no final do ano. Então, aí está aparecendo na sua tela algumas sugestões de cores das becas que as crianças podem usar. Então, tem uma cor para o hall, jardim, primário, juvenis e adolescente. E aí a gente tem no nosso link lá os certificados, mas a gente pode enviar novamente para vocês, tá certo? Façam a formatura. É importante essa passagem de classe para a criança entender que ela está passando por uma outra fase, o novo professor vai receber essa criança, já cria uma identidade e é uma festa bonita na igreja, os pais ficam muito felizes, então não deixe de fazer aí na sua igreja, tá certo? Bom, pessoal, essas foram as datas importantes, o que a gente tem aí para o finalzinho do ano, ainda temos atividades, então segura firme, aguenta firme aí, tá certo? E eu quero agradecer de forma especial você, que é professor do Ministério da Criança, do Ministério do Adolescente, líder dos ministérios. A gente sabe que não é fácil, mas eu tenho certeza que Deus está cuidando de você. Ele cuida de você, da sua família, do seu trabalho. Ele conhece as nossas necessidades e Ele cuida de nós. Então, por favor, continue cuidando dos meninos e meninas que Deus colocou nas suas mãos. Nós temos um papel muito importante ao ajudar as novas gerações a estarem nesse caminho que leva à salvação, que leva à vida eterna. Então, muito obrigada, um grande beijo para você, um abraço para os líderes da Missão Mineira Oeste que estão com a gente e assistiram essa trimestral. Foi um prazer tê-los conosco. Josi, um beijo para você, amiga, que Deus continue abençoando. E nesse momento eu vou convidar você que está aí, fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção e por esses momentos que passamos aqui na trimestral. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que aprendemos e que possamos sempre dar o nosso melhor para a tua causa. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, agora o que é que vocês vão fazer? Na descrição desse vídeo aí no YouTube tem alguns links. Nesses links vocês vão acessar as classes específicas, então tem muitas outras dicas, não é só o que a gente mostrou aqui, tá bom? Então vai ter um link para o hall, jardim, primário, juvenis, adolescentes e também para as missões, né? Para onde irão as ofertas missionárias. Então, terminou aqui agora, mas ainda tem 15 minutinhos dessas classes para você assistir, para você ter aí mais novidades e ideias para incrementar a sua classe para o 4º trimestre de 2024. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um domingo feliz na companhia de Jesus, dos seus anjos, e que nós possamos nos unir cada vez mais para apresentar Jesus às novas gerações. Que Deus te abençoe, um grande beijo, até a próxima. Um beijo da Tia Pri. Tchau, galera!